Boa noite. Bom, o Concílio de Éfeso, que é o tema dessa nossa conversa de hoje, daria para falar sobre ele durante os 3 dias ininterruptos. Mas vamos tentar resumir alguma coisa desse grande evento na história do cristianismo. Na última conversa que tivemos, nós falamos sobre o Concílio de Nicéia. E agora vamos continuar falando sobre a fundação da Igreja com o Concílio de Éfeso. Fundação da Igreja, repito, porque o Cristo não deixou a Igreja pronta. Ele disse: eu edificarei a minha Igreja. E continua edificando até os dias de hoje. Está edificando, né? E o Concílio de Nicéia, voltando, foi muito importante na definição do credo, ou seja, do resumo da fé. O que representava a fé cristã? Foi definido no Concílio de Nicéia. E aquela região ali de Nicéia, aquela costa do Mediterrâneo ali, aquela costa do Mediterrâneo era pródiga em conflitos religiosos. Ela era herdeira de uma pujante cultura grega e filosofia que estava em declínio, não é? Em declínio. Nessa época que vamos falar agora, século IV, havia um movimento filosófico, né, marcado pelo gnosticismo. Epicuro e outros filósofos de íons menores. Mas a Igreja estava fervilhando a formação da Igreja. É bem certo que Paulo evangelizou exatamente essa área. Várias cidades aí foram pontos da evangelização paulina. Nós tivemos há algum tempo o prazer de ver uma palestra aqui, proferida pelo Rodrigo, sobre as viagens de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre o Concílio de Éfeso, que foi evangelizada a cidade de Éfeso por São Paulo. E São Paulo deixou uma bela carta dirigida aos habitantes de Éfeso, a carta aos Efésios, que é uma carta muito, muito bonita, no sentido de suscitar o convívio das pessoas, a solidariedade. Lendo a carta aos Efésios,
Fica muito claro isso. Então, Éfeso foi evangelizada por Paulo, mas já era famosa na antiguidade, dentre outras coisas, porque Éfeso foi a terra natal do grande filósofo Heráclito, que deixou entre seus escritos sobre a natureza, ele deixou aquela frase famosa, né, que eu guardei desde os tempos que estudei um pouquinho de grego, né, que é Panta rei, panta tudo, rei, corre, vai, panta rei, cai rudam e nada, menei, permanece. Tudo passa, nada permanece. Foi a grande frase de Heráclito, de Éfeso, que viveu no ano, mais ou menos, por volta do ano 500 antes de Cristo. Antes de Cristo. Éfeso, portanto, já era famosa por ter sido a terra natal de Heráclito. Mas Éfeso também é famosa, e já era famosa, porque ali, segundo a tradição, vivera os últimos dias desse mundo a mãe de Cristo, Maria. Maria, ao ser confiada a João aos pés da cruz, Maria, segundo a tradição, foi viver com São João. E São João foi viver na ilha de Patmos, que fica aqui também nessa mesma região, nessa costa mediterrânea, perto da costa mediterrânea, a ilha de Patmos, onde São João teria escrito o Evangelho, teria escrito o Apocalipse e a sua bela carta sobre o amor. Pois bem, diz também a tradição que depois Maria foi viver em Éfeso, na companhia de São Mateus. E aqueles que hoje em dia fazem aí turismo pela Turquia, visitam as ruínas de Éfeso. E lá tem, pelo que me consta, as ruínas da casa de Nossa Senhora. Não se sabe muito bem, não, se era a casa de Nossa Senhora, porque também tem outra tradição que vocês devem conhecer, que a casa de Nossa Senhora em Éfeso foi levada pelos anjos para a cidade de Loreto, na Itália. Então, Loreto diz que tem a casa de Nossa Senhora, que veio de Éfeso. Bom, de qualquer maneira, ao que parece, Éfeso foi a última morada dessa terra de Maria. Quando, então, ela adormeceu e foi levada aos céus em corpo e alma, segundo o dogma da Assunção, proclamado pelo Papa Pio XII, em novembro de 1950. Um dos poucos dogmas que foi proclamado assim, ex cátedra, na história da Igreja, foi o da Assunção, já que o da Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi proclamado durante o Concílio Vaticano I, em 1858. Bom, esta região que vocês estão vendo aí agora
é uma região rica em tradição cristã, né? Ela pertencia a essa época à Síria e, segundo uma conversa que eu tive com o Arbex recentemente, toda a região aí passou para o domínio da Turquia depois da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso hoje pertence à Turquia. Mas vamos ao assunto do concílio. É um tema muito complexo, como eu disse, e esse concílio tem origem na seguinte história. O patriarca de Constantinopla era João Crisóstomo, mas que por influências políticas, principalmente uma tal de Pulquéria, que era uma mulher poderosa por ser irmã do imperador, ela foi irmã do imperador Teodósio II, que imperava na época, e não só irmã, ela foi tutora dele, foi regente dele, porque ele foi declarado imperador aos 7 anos de idade. E a Pulquéria foi quem foi a regente. Era muito poderosa politicamente e muito religiosa e também muito influente na igreja. Ela teve uma certa implicação lá, uma certa implicância com João Crisóstomo. Dizem que ela ergueu diante da catedral de Constantinopla, na época, uma estátua em honra de Eudóxia, sua mãe, e promoveu ali festas, danças, o diabo a quatro. E São João Crisóstomo, que era o patriarca, criticou a Pulquéria, criticou também outras coisas dela, que ela levava uma vida religiosa, mas muito portentosa no Palácio Imperial. João Crisóstomo criticou a Pulquéria. E com isso, ele foi destituído do patriarcado. A encrenca começou por aí. Foi destituído. Porque a história essas histórias agora aqui do concílio, etc., tem mais encrenca do que entendimento. Era uma briga geral, uma disputa geral, política, uma disputa de poder, de influência religiosa e política. Então, o João Crisóstomo foi destituído do patriarcado e, em seu lugar, subiu um senhor de nome Nestório. Esse cara ficou famoso, Nestório. Nestório, patriarca de Constantinopla, tinha estudado e formado na teologia na escola de Antioquia, que se opunha
a escola, vamos dizer assim, do patriarcado de Alexandria no Egito. Antioquia e Alexandria não falavam a mesma coisa. Um falava uma coisa, outro falava contra. Era patriarca de Alexandria, o bispo Cirilo, São Cirilo, grande Cirilo, que tinha na sua assessoria, vamos dizer assim, homens famosos como Orígenes e Tertuliano de Cartago. Esse povo todo a que eu tenho me referido aí, João Crisóstomo, Cirilo, Tertuliano, Orígenes, são chamados padres da igreja, pais da igreja. Pais da igreja. E o estudo do que eles deixaram escrito, Tertuliano deixou páginas e páginas escritas, Orígenes, Cirilo, João Crisóstomo, que é boca de ouro, né? Era grande, retórico. Esse pessoal e outros tantos, Paulo de Samosata, tudo na mesma época. São chamados padres da igreja. E o estudo dos textos desses senhores é o que é chamado patrologia ou patrística, que era uma das disciplinas mais puxadas dos antigos seminários maiores, na formação dos presbíteros, o estudo da patrística, o estudo da patrologia, é estudar esse pessoal. Além desses que eu citei, tem muitos outros. E os textos, por incrível que pareça, sobreviveram a esses 20 e tantos séculos. Estão reunidos numa coletânea, esses textos dos padres da igreja, estão reunidos numa coletânea elaborada por um tal de Jacques Paul Mignet, um padre francês de Orleans, que em 1850 publicou em Paris o Cursos Completos de Patrologia. São mais de 200 volumes, quase 300 volumes. Mas quando eu falo volume, é volume mesmo. Volume assim de 30 centímetros de altura por 15 de espessura. São 221 volumes de padres gregos e 157 de padres latinos. Essa coletânea, que existe poucos exemplares nas grandes bibliotecas do mundo, na América do Sul tem essa coletânea. E está aqui, em Juiz de Fora, na Biblioteca Redentorista da Glória, a coleção do Mignet, que o padre Leles deve conhecer. É claro que eu jamais tenho capacidade, já nem tive, de ler essa obra. Talvez alguns trechos traduzidos, sim.
é uma obra importante que reúne esses pensadores todos dessa época aí. Bem, voltemos ao Nestório. O Nestório, quem substituiu João Crisóstomo no Patriarcado de Constantinopla, começou a propagar uma doutrina segundo a qual um assunto que parecia já encerrado no Concílio de Nicéia, ele pregava que Cristo, Jesus Cristo, tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e que Maria não podia ser chamada mãe de Deus, mas era mãe de Cristo, ou seja, mãe de Jesus Cristo enquanto natureza humana e não natureza divina. Isso ele defendia já desde sua formação na escola de Antioquia e tinha muitos seguidores, mas encontrou também opositores, entre eles o mais acirrado foi Cirilo de Alexandria e Tertuliano, Orígenes, todos contrariavam o Nestório. Mas o Nestório, que era protegido da Pulquéria, irmã do imperador Teodósio II, não concordava com ser taxado de herege, como o taxava Cirilo de Alexandria e o Papa da época, Celestino I, também, a pedido de Cirilo, declarou Nestório herege e deu a ele um prazo para se retratar. Caso contrário, seria destituído do Patriarcado de Constantinopla. Nestório não negou a sua doutrina. Com isso, foi destituído do Patriarcado. E ele apelou ao imperador para que convocasse um concílio, para que esse assunto fosse discutido no concílio, no qual ele tinha esperança de sair vitorioso com a sua doutrina nestoriana. E o imperador Teodósio II acabou convocando o conselho para a cidade de Éfeso. Reuniu no ano de 431, 250 bispos daquela região aí, do mundo cristão da época. O concílio teve dificuldades para ter início, porque o pessoal de Antioquia, liderados por um tal de João, custou a chegar em Éfeso, demorou a viagem.
Com isso atrasou o início do concílio, mas acabou acontecendo. As discussões foram acérrimas e, ao final, Nestório foi condenado, declarado herege e banido a sua doutrina. Banido, mas não extinguiu. O nestorianismo, o cristianismo nestoriano, continuou aí na Síria, na Etiópia, no Irã, Pérsia antigamente. Por muito tempo essa doutrina nestoriana persistiu, mas o concílio declarou herege o senhor Nestório e com isso proclamou que Maria é mãe de Deus, porquanto Jesus Cristo era Deus e homem verdadeiros. Vocês aqui hão de lembrar, quando éramos mais crianças, aqueles que estudaram em colégio de padre ou de colégio de freira, lembra mais ainda, de quando nós íamos fazer uma comunhão ou uma confissão, a gente tinha que rezar o ato de contrição. Lembram-se? Senhor meu Jesus Cristo, a gente dizia assim, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, pesa-me de vos ter ofendido. E o ato de fé começava da mesma maneira, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. A igreja sempre martelou nisso, desde Éfeso, que Cristo foi proclamado Deus e homem verdadeiros. Havia uma união chamada, principalmente por Tertuliano, de união hipostática, substancial, das substâncias humanas e divinas em Cristo. E Maria foi declarada Mãe de Deus. Mãe de Deus. Já era invocada na época como Mãe de Deus, mas era negada por Nestório. Né? Nós acabamos de rezar aqui a Ave Maria. E na Santa Maria nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Vocês lembram que desde garoto, quando comecei a estudar grego, nós aprendemos a rezar a Ave Maria em grego, né? E dizia no Santa Maria, Hagia Maria, Santa Maria, Mater Teu, Mãe de Deus, Riqueteu Riberemo, rogai por nós. Tum amartanotum, os pecadores. Min, agora, caem torhora, a Thanaton, da nossa morte, Thanaton remo, a mim. Então, esta oração é antiga. A primeira parte, o louvor de a Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, Haile, Haile este, Parthenos Maria, ao Kyrios est metasu, o Senhor é convosco. E uma outra oração também, que
é muito conhecida nossa, mas que é talvez mais antiga que a Ave Maria, que é a que alguns onde conhecer, que é o tal famoso Subtuum Presidium. Subtuum Presidium Santa Dei Genitrix, Santa Mãe de Deus. Et a periculis cuntis, de todos os perigos, libera nós sempre, ó Virgo gloriosa benedicta. Essa é tida como a oração mais antiga da Nossa Senhora, o Subtuum Presidium. E no Subtuum Presidium está lá, Subtuum Presidium Sancta Dei Genitrix. A igreja desde essa época insistiu em dizer que Maria é mãe de Deus. O Nestório, derrotado, se refugiou num mosteiro, mas ainda persistiu com a sua doutrina por muito tempo e influenciou muitos e muita cristandade. Segundo tive informações, a igreja cristã nestoriana ainda tem seguidores na Síria, na Etiópia, junto à igreja copta. Enfim, é isto. Aqueles que tiverem interesse um dia, visitem a biblioteca da Redentorista da Glória e, de curiosidade, peçam para ver o Minhe, que hoje está protegido lá em estantes à prova de fogo, né? São quase 300 volumes, uma multidão de papéis e livros que reúne as doutrinas desses chamados pais da igreja, padres da igreja, que reúne a patrologia. É um estudo muito interessante. E hoje já tem bastante bibliografia em português relativa à patrologia. Não precisa de pensar que vai ter que estudar no Minhe, não, porque ou ele está em grego ou em latim. E isso dificulta bastante. Além de ser os livros muito mal impressos, porque esse Minhe editou isso em papel barato na época, porque era muita coisa que ele tinha que editar e ele queria difundir o curso de patrologia para todo lado. E é isso que está na Igreja da Glória, lá na biblioteca. Não sei qual desses padres da igreja seria mais famoso. Todos são famosos. Não é? Tertuliano é famosíssimo. Orígenes, que era do Patriarcado de Alexandria, também é muito famoso.
tanto pela sua cristologia como pela sua mariologia. Orígenes tem um particular curioso. Ele fazia parte lá do Patriarcado de Alexandria com São Cirilo. E São Cirilo não gostava muito dele, não. Dentre outras coisas, porque ele seguindo uma interpretação literal do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala sobre os eunucos, que há aqueles eunucos por nascimento e aqueles que se tornam eunucos por amor do reino dos céus. Orígenes se castrou, autocastrou. Histórico, ele fez isso. E São Cirilo não gostava disso, não. Não perdoava ele por ter feito isso, não. Mas fez, para se livrar das tentações. Naquelas épocas, no ano 300, 350, se a gente se autocastrar, Virgem Santa, o que deve ter acontecido, né? É um horror. Esse era o senhor Orígenes, mas deixou aí uma multidão de escritos, que aqueles mais curiosos podem consultar lá o MINE para ver os escritos de Orígenes. Bom, gente, o essencial que eu tinha a dizer está dito. Se alguém deseja questionar alguma coisa ou pedir que eu esclareça alguma coisa que esteja na minha capacidade, farei com muito prazer. É isso, muito agradecido. Obrigado. Fala, Padre Ledes. Permite-me lembrar que uma das teses do curso de teologia dos jesuítas era o credo niceno-constantinopolitano como resposta